4. Quando mamãe lembrava esses fatos, vovó se agigantava aos meus olhos, crescia. Aquela velhinha baixa e gorda, com cabelos brancos puxados para a nuca e nariz adunco, não parecia corajosa. Tão calma, andando com passo miúdo, sempre de escuro, severa nos costumes, seca no trato, tivera intrepidez diante do perigo, bravura frente à ameaça. Eu a imaginava alta e forte, dirigindo os capatazes, dando ordens enérgicas, falando forte com o administrador, andando pela casa com chicote nas mãos e revólver na cintura. Nada disso. Não era carinhosa porque seu temperamento não era para carinhos, mas era bondosa, simples, humilde e fazia com muita caridade. Minhas irmãs mais velhas, que a haviam conhecido quando mais moça, diziam: vovó é muito exigente, muito brava. Quando ela amanhece com a boca apertada assim, sabemos que está zangada. Nesse dia não se pode brincar. Eu protestava que vovó não era nada disso, nunca se zangou comigo, e vivi 1 ano em casa dela e a conhecia bem. Minhas irmãs então diziam: você conheceu quando ela estava velha, cansada e pobre. Mas nós que a conhecemos moça e enérgica, sabemos bem o temperamento que tinha. Mas ela me contou que nunca foi rica. Viajava com o avô Fleury de Sorocaba para Goiás, ficava meses em Goiás, voltava de novo. Nunca foram ricos. Por que você me diz agora que está cansada e pobre? Porque agora está mais pobre ainda, e quem dá dinheiro a ela é o irmão, o barão de Tatuí. Eu resolvia me calar. Não era o assunto para mim. Eu pensava comigo: será que todos os Barros, os pais de Barros, os Aguiar de Barros, são corajosos assim? Mamãe herdara de minha avó a coragem. Ela contava que o Zé Congo, preto velho com fama de feiticeiro, morava numa das fazendas. Às vezes aparecia o preto, mancando de uma perna, e vinha conversar com mamãe. Contavam que ficara com defeito na perna de tanto apanhar. Mamãe dizia que nunca tivera medo dele, era um coitado, revoltado com o sofrimento passado que não podia esquecer, por isso odiava os brancos. Zé Congo aparecia arrastando a perna e cumprimentava: bom dia, sinhá, como vai? Mamãe dizia que ia bem e trouxera a pomada para ele passar na perna que tinha reumatismo. Sinhá não esquece o preto velho, ele dizia. Por que hei de esquecer? Você trabalhou tanto, foi um bom homem, agora que está doente eu vou esquecer? Minha mãe ia lá para dentro, pegava a lata com pomada e lhe entregava. Pedia à mã que trouxesse uma xícara de café com leite para o preto velho e dizia: sente, Zé Congo, tome seu café com leite. Ali mesmo, em frente à porta de entrada, ele se sentava e tomava o café, a boca sem dentes. Às vezes pedia toucinho e carne seca. Tudo lhe era dado. Então, ele retirava do bolso da calça uma goiaba e perguntava: Messê gosta de goiaba, não gosta? Aqui está uma bem bonita. Mamãe pegava a fruta, agradecia e chamava a mã. Umbelina, traga uma faca para cortar a fruta. Aterrorizada, mã fazia sinais para a mamãe. Não comesse a goiaba, ele era um feiticeiro. Pelo amor de Deus, não comesse. Sinhá, pode fazer mal. Mamãe não atendia. Perguntava: onde estão as crianças? E quando as crianças se reuniam, mamãe descascava a goiaba, calmamente, cortava em pedaços e dava um pedaço a cada filho. Depois comia também o dela, enquanto o Zé Congo assistia sorrindo, mostrando as gengivas vermelhas, os olhos com listras vermelhas na parte branca. Por trás de minha mãe, mã rezava para que nada acontecesse, e nada aconteceu nunca. Mamãe contava que fazia propositalmente.
comia a fruta e distribuía às crianças, para provar ao preto velho que não tinha medo dele e nem da feitiçaria que podia fazer. Sempre foi assim. Zé Congo se despedia e ia arrastando a perna e agradecendo a pomada que Sinhá lhe trouxera. No íntimo, admirava a Sinhá Branca, que não temia as frutas com feitiço. Eu ouvia com atenção, depois perguntava: "A senhora não tinha mesmo medo, mamãe?" "Não, por quê? Era um pobre negro cansado e doente." Eu crescia na fazenda Bela Vista e aprendia a ler e a escrever com minha mãe. Aprendi a contar com o meu irmão mais velho quando ele aparecia na fazenda. E quando Raul e Renato chegavam do colégio nas férias, havia festa. Corria com eles pelo campo, brincava de pegador, apostávamos corrida de cavalo e eu ria de manhã à noite. As noites eram tranquilas entre conversas e fatos que os meninos contavam do colégio à luz dos lampiões de querosene, suspensos na mesa da sala de jantar. Papai sentado na rede, num canto da sala, fumando cigarro de corda bem forte, eu sentada ao seu lado, ouvindo a prosa. Entravam mariposas atraídas pela luz. Meus olhos fechavam de sono. Mã passava pela sala levando jarros de cobre para os quartos, água quente e água fria. Lembro-me de mamãe debruçada sobre a máquina de costura, e aquele tá-tá-tá-tá-tá me ficou nos ouvidos pela vida afora. Mã passando com água quente para o meu banho de bacia e chamando: "Duca, venha tomar banho para dormir." Paciente e bondosa, Mã ajudou minha mãe a criar os filhos. Nunca a vi zangada ou aborrecida a resmungar como as pretas velhas. Boa e santa Mã, minha mãe preta, neta de escravos. Até hoje, quando eu vejo um preto ou uma negra de cabelos brancos, penso em Mã. De Sorocaba para o sertão, do sertão para Botucatu, depois para a fazenda Bela Vista, ou para onde fôssemos, ameaçados pelo bando do Gumercindo, nas viagens mais longas ou nos momentos mais difíceis, acomodando as crianças sobre o carro de bois, ela sempre acordada para tomar conta dos fios. Sempre conosco, nos momentos mais duros, calma, quieta, prestativa e paciente. Chamava minha avó de Nhanhã e mamãe de Sinhá Moça. Eu dormia no colo dela. Ou então, sentada em seu colo à hora do jantar, pedia os pedaços de carne que ela desfiava e punha aos pedacinhos em minha boca, e eu mastigava com gosto. Ela e Eufrosina eram para todo o serviço. Eufrosina mais na cozinha, fazia tudo do que mais gostávamos. Paçoca no pilão para os meninos que vêm de longe, doce de fruta para o menino mais velho, Zenon. Enquanto meus irmãos perguntavam: "Mã, onde está a minha camisa?" "Eufrosina, você viu onde guardei o meu chicote?" Disseram que está na cozinha. As duas saíam para servir os meninos. Elas tinham que lembrar das distrações e dos esquecimentos de todos. E tudo encontravam. E de tudo lembravam. Os cachorros de caça de meu pai eram muitos. Eufrosina preparava o angu de fubá com pedaços de carne e ossos. Mã ia ver se alimentavam, se haviam algum doente ou manco, tratava deles e vinha contar. A Foca está com berne e não quer deixar eu tirar. Foca era a perdigueira predileta de meu pai. Passe fumo, passe banha. Papai mesmo ia tratar dos bernes da cachorra. O feitiço está mancando. Entrou espinho no pé dele. Os meninos arreliavam Mã. No pé ou na mão? Ela respondia com paciência: "Acho que na mão." "É, na mão da frente." "Ou no pé de trás?" perguntava um deles. Mã fingia que perdia a paciência e respondia: "Vai ver, ué." As duas, Eufrosina e Mã, nos acompanharam enquanto puderam trabalhar. Nós crescemos. Elas diminuíram, envelheceram. Escolheram Sorocaba para morar,
e viveram numa casa pequena e confortável, presente dos Fio Branco. Morreu uma, depois outra, e mesmo nos túmulos tiveram nossa ajuda. Muito pouco fizemos para quem deu todas as horas dos dias e das noites, com abnegação e ternura. Sim, muita ternura e muita paciência. O tempo passou. O cafezal da Bela Vista era imenso e brilhante. Produzia café de primeira qualidade para o banco que comprara a fazenda. Eu já sabia ler e escrever. Me ensinavam tabuada todas as manhãs. Mamãe costurava, desde os aventais das empregadas até as camisas dos meninos e os meus vestidos. Minha avó passava alguns dias conosco, depois voltava para Botucatu e preparava-se para residir em São Paulo. Meu irmão perguntava: quanto é 4 vezes 7? Eu fingia que estava pensando, depois respondia baixinho: 30? Ele se queixava: mamãe, ela não estuda nada. Ontem passei a lição e ela não fez. Assim, nunca aprenderá nada. Só quer brincar com os cachorros e os cavalos. Vendo que eu nada respondia, me provocava. Duca, venha cá e responda o que estou perguntando. Então eu me zangava. Só mãe tinha direito de me chamar de Duca. Eu respondia certo e saíamos juntos. Íamos ver o gado comer sal no coxo. Eu ficava horas inteiras vendo os animais que pastavam no campo. Preferia olhar os animais, conversar com eles, do que estudar a tabuada. Poderia dizer como depois aprendi no poema de Walt Whitman. Eu creio que poderia mudar de vida e ir viver com os animais. Eles são tão tranquilos e tão firmes, fico olhando para eles longamente. Suas condições não os fazem sofrer e gemer. Eles não ficam acordados a noite inteira chorando seus pecados. Mamãe tinha conhecimentos gerais de tudo o que aprendera em casa de tia Genebra de Aguiar Barros, que fora casada com um irmão de vovó. Eu mal soletrava e já conhecia as fábulas de La Fontaine. Gostava de recitar A Cigarra e a Formiga. Imitando a pronúncia de mamãe, mas no íntimo achava que a formiga era antipática. Minha mãe falava sobre o autor e o quanto ele conhecera os homens e suas fraquezas. Explicava a significação de cada história e dizia que as criaturas humanas representavam as mesmas histórias. O moleiro, o burro e o filho. Por mais que as pessoas se esforcem por acertar o melhor desse mundo, sempre aparece alguém para as criticar. Devia ter feito assim e não assim. Nunca se pode satisfazer o gosto de todos, por isso torna-se difícil viver. Ela recitava em alemão os versos de Schiller, de Heine e de Goethe. Contava que aprendera com a mesma professora que ensinara a prima Rosa Antônia, filha de tia Genebra. Haviam aprendido juntas os clássicos alemães e franceses. Eu pedia: mamãe, recite aqueles versos de Heine. Ela recitava enquanto costurava. Uma vez, nas férias dos meninos, saímos todos a cavalo para fazer visita a um fazendeiro dos arredores. De repente vimos meus pais rindo muito e olhando para nós. Papai, por que está dando risada? Perguntou Zenon, meio desconfiado. Nada demais, respondeu meu pai. Você e sua irmã estão parecendo Dom Quixote e Sancho Pança. Eu, rechonchuda, vestida com muitas saias, a touca branca na cabeça, cavalo baixo e gordo. Meu irmão magro e comprido, montado num cavalo alto, meio magro. Faltava a lança. Todos começamos a rir. Os meninos, meus pais e eu, sem parar. Sabíamos quem fora Cervantes e o livro que escrevera, retratando os quixotes de todos os tempos, e principalmente os cavaleiros da Idade Média, lutando contra os moinhos de vento dos caminhos. Não nos deixaram em paz durante toda a caminhada,
E Renato, que era muito alegre e brincalhão, dizia: Dom Quixote, lá está um moinho para você combater. Prepare a lança e toca depressa o Rocinante. Quem sabe a Dulcinea está lá esperando. O moinho apontado por Renato era apenas uma árvore torta no meio da estrada. Fiquei me achando com cara de Sancho, de tanto que brincavam comigo. Antes que eu começasse a frequentar alguma escola, já conhecia autores clássicos. Talvez isso haja influído na minha futura vida literária. Eu ouvi os meus pais comentarem essa de Queiroz. Falavam sobre os personagens do romance como se os conhecessem. E nas conversas entre eles, eu percebia que colocavam os mesmos personagens em todas as pessoas de suas relações. Aquele fulano, com tanto orgulho, pensa que é da ilustre casa de Ramírez. Falavam de Júlio Diniz e de Camilo Castelo Branco. Quando mamãe conversava com minhas irmãs mais velhas, já casadas, discutiam o comportamento de Ana Karenina, como se discutissem sobre pessoas de suas relações. Cada uma dava opinião e sentiam pena de Ana Karenina. Antes de aprender quanto eram 7 vezes 7, eu já sabia de cor a história do amor de perdição. No dia 5 de outubro caiu uma tempestade de granizo na fazenda, que deixou marcas e prejuízos. Mamãe então se lembrou do que vira escrito a lápis no batente da porta de entrada. Em datas iguais, em anos seguidos, caíram terríveis tormentas sobre a fazenda. Voltou-se para meu pai e comentou: Você se lembra de quando chegamos aqui o que estava escrito na porta? As datas combinavam. Leram juntos. Antigos moradores ou antigos donos da Bela Vista haviam anotado que todos os anos, a 5 de outubro, caía uma tempestade de granizo e acabava com as plantações. É uma coincidência, ou seja lá o que for, comentou o meu pai, mas é esquisito. Por que 5 de outubro? Enquanto residiram naquela fazenda, em todos os anos que lá passaram, aconteceu a mesma coisa. E como o anotador anterior, minha mãe também assinalava o conhecimento escrevendo a lápis no batente. Uma tarde estávamos na sala e meus pais conversavam com as visitas. Eu, deitada no sofá, colocara a cabeça no colo de minha mãe, de frente para a janela. Um dos homens contava: Dizem que o céu fica inteirinho preto de bichos e em pouco tempo eles comem tudo o que é verde. Em poucas horas, imaginem, senhor. Já apareceram em várias fazendas e acabaram com tudo. O prejuízo foi total, ninguém esperava. Uma calamidade. Dizem que é uma das 7 pragas, os tais gafanhotos, e não estão longe. Enquanto eu ouvia as últimas sílabas ditas pelo visitante, quase no mesmo instante, vi o céu encher-se de bichos que não eram pássaros, mas voavam. Passavam aos milhares e muitos iam caindo sobre o nosso jardim. O jardim que mamãe plantava, aguava todas as tardes e às vezes plantava plantas novas. O céu, pouco antes limpo e azul, pretejou. Fiquei cheia de espanto. Estendi o braço e disse à minha mãe: Olhem o que está acontecendo. Olha o que está passando. Tapou o céu. São esses gafanhotos? Eram. Num pulo estávamos todos na porta olhando estarrecidos para a nuvem de gafanhotos que escurecia o céu. Papai correu para o sino e chamou os colonos. Como era domingo, achavam-se em suas casas descansando. Vieram com suas enxadas nos ombros e começaram a trabalhar depressa. Enquanto uns batiam lata para espantar, outros cavavam valas para enterrar os que caíam. De nada adiantava, eles vinham em ondas de milhares e milhões. Amontoados, voando, um ao lado do outro, formavam camadas espessas e nada mais se via a não ser os bichos. Minha mãe, as colonas e as empregadas da casa forneciam café, pinga e comida aos homens extenuados. Passou a noite, veio o outro dia. Gafanhoto caindo, voando, passando como se nunca mais acabasse de passar.
Os homens sentados no terreiro, sentindo a inutilidade de seu esforço ou a força do inevitável, tomando pinga com limão e açúcar que papai mandou distribuir, sem ânimo nem para comentar o prejuízo que a fazenda ia sofrer. O assunto predominou durante muito tempo entre eu, meu pai e os trabalhadores da fazenda. Diziam que era a praga terrível que caíra uma vez sobre o Egito. Eu quis logo saber o que era a praga e onde ficava o Egito. Todos os fazendeiros da vizinhança vieram em visita aos meus pais e, como também haviam sofrido prejuízos imensos, ficaram solidários comentando o caso. Um deles, o mais sabido, ou que pretendia ser o mais sabido, falou: "É uma das 7 pragas, o senhor não acha?" Papai apenas disse: "Rosinha, vai buscar a Bíblia e leia tudo sobre as pragas do Egito." Minhas orelhas ficaram prontas para ouvir e mamãe respondeu: "Só que não eram 7, eram 10 pragas." 10? Disse o que sabia mais. "A senhora está enganada. Não se fala sempre sobre os 7 pecados mortais, as 7 pragas do Egito? Tudo é 7, creio que há um engano no número das pragas. Posso apostar." Minha mãe levantou-se e disse: "Vou buscar a Bíblia que fala sobre as pragas. Não é difícil tirar isso a limpo." Foi buscar e leu em voz alta o Êxodo, capítulo 8. Querem ouvir? Primeira praga. As águas de todos os rios tornaram-se cor de sangue. O vizinho Lalau interrompeu. Só a cor era de sangue ou era sangue mesmo? Mamãe tornou a ler e ele replicou: "Então foi só para enganar." Querem ouvir a segunda? As rãs. Eram tantas, não pude deixar de interromper mamãe. "Então rã é praga?" Com paciência ela respondeu: "Sim, em grande quantidade. Sobre as árvores, os telhados, na terra, nos quartos, nas salas, nas plantações." Houve silêncio no auditório. Eu senti arrepios de medo pensando nas pragas seguintes. Terceira praga. Piolhos. Piolhos fora e dentro das casas, nas pessoas e nos animais. Piolho de sugar sangue. Piolho de torturar as criaturas. Silêncio de morte. Ninguém mais interrompeu minha mãe. Murmúrios de susto e de incredulidade. Será possível? Nossa Senhora! Fiquei horrorizada. Imaginei meu cavalo Pampa sendo torturado e devorado por piolhos. A voz de mamãe agora era lenta e ela continuou. Quarta praga. As moscas. O fazendeiro Lalau sorriu e gritou: "Quando mosca foi praga?" "Não estou acreditando." Mamãe respondeu que apenas estava lendo o que estava escrito e se ele queria que continuasse a enumerá-las. "Naturalmente, Dona Rosa, terei muito prazer em ouvir as outras, mas já estou apavorado." Quinta praga. A peste. Morreram todos os animais de peste. Ninguém mais falava na roda dos fazendeiros. Diante de tanta calamidade que podia vir ainda, só escutavam com atenção e quase respeito. Depois da peste foram as úlceras nos homens e no gado. Toda a gente começou a sofrer de úlceras. A 7ª praga foi a chuva de pedra. Caiu sobre os homens, o gado e toda a terra do Egito. Os fazendeiros começaram a contar nos dedos, atormentados. A 8ª praga vem agora. Os gafanhotos. O que sofremos e sabemos o que é. Papai coçou a cabeça. Seu Otávio, o vizinho mais próximo, benzeu-se. O mais letrado, como diziam de seu Jeremias, escutava com atenção. Não interrompia mais e percebia-se seu desaponto. Mamãe voltou-se para seu Otávio. "O senhor já perdeu a aposta, seu Otávio. Agora vem a 9ª. A 9ª praga." A 9ª praga foram as trevas. 3 dias ficou tudo noite. Não houve sol, nem luz do dia. Só escuridão e gritos de desespero. Arrepios de terror na sala. Eu não sabia o que pensar de tanta praga. Mamãe continuou a ler com voz triste.
Agora, a 10ª praga, a mais triste. A morte de todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Portanto, foram 10, e não 7 pragas que caíram nas terras do Egito. Seu Jeremias continuou cabisbaixo, retorcendo os bigodes, enquanto seu Otávio falou por fim. Já perdi a aposta, mas perco com satisfação, pedindo a Deus que não mande as outras para nós, não nos castigue desse jeito. O Egito sofreu muito mais, para nós bastam os gafanhotos. Não acha, seu Monteiro? Quando os meus irmãos chegaram no fim do ano, contei-lhes o que havia acontecido, e perguntei: vocês sabem a história das 10 pragas do Egito? Responderam os 3 quase ao mesmo tempo. Não foram 10, menina, foram 7. Perguntei se queriam fazer uma aposta comigo. Eles aceitaram e perderam. Diz o provérbio que uma desgraça nunca vem só. Depois da praga dos gafanhotos, nada restara para o gado comer. Estava emagrecendo e enfraquecendo. Algumas léguas distante de Bela Vista, meu pai encontrou um trecho de mato meio alagadiço, onde o capim vicejava. Deu ordens aos peões para que tocassem os animais para essa espécie de ilha, 2 vezes por semana. Precisavam de um pouco de verde, pois já estavam cada dia mais fracos e magros. Os boiadeiros, já de madrugada, começaram os gritos. Oh! Oh! Voltavam ao anoitecer, os bois andando devagar, fartos, ruminando. Na semana seguinte foram de novo. Na volta, um boi de carro veio mancando, e quando entrou no curral, caiu e não mais se levantou. O boiadeiro Toninho foi chamar meu pai. Examinaram o animal, todo inchado, e enquanto Toninho achava que era erva venenosa, papai disse que talvez fosse picada de cobra. Meu pai ficou em dúvida e ordenou que quando fossem para lá, os boiadeiros calçassem botas, não se esquecessem. Na semana seguinte, meu pai foi com os homens levar o gado ao capão de mato. Examinaram os troncos das árvores, as moitas densas e nada viram. Deve ser planta venenosa, alguma que não conhecemos. Falou papai. Procuraram mais plantas e cobras. 3 semanas, 3 animais mortos, inchados. O último foi a feiticeira, a vaca leiteira que fornecia leite para o consumo da casa. Toninho veio contando que a barriga de feiticeira parecia um balão. Papai proibiu levar novamente o gado para lá. Resolveram ele e os camaradas examinar cada moita, cada tronco, cada planta, cada galho. Voltaram horrorizados com a quantidade de jararacas e cascavéis que moravam lá. Era o paraíso das cobras. Mandou pôr fogo no capão de mato, e tudo foi exterminado. Os boiadeiros prevenidos mataram as que tentaram se salvar. E o gado continuou sem capim. O carro de bois ia à cidade buscar milho, pois o da Bela Vista acabara. Os bois magros, com as costelas furando o couro, causavam dó. Só quando principiaram as chuvas, o capim nasceu de novo, e os animais começaram a encontrar fiozinhos de grama, que devoraram misturados com a baba.